Senhoras e senhores, uma vez mais, muitíssimo boa tarde. Sejam todos e todas bem-vindos a essa quinta edição da Longevidade Expo Fórum, que acontece de maneira presencial e digital no Expo Center Norte, aqui na cidade de São Paulo, tendo sua data inicial no dia de hoje, 29 de setembro, e indo até o dia 1º de outubro. Eu sou Demetrio Cruz, sou mestre de cerimônia, e ao longo desses próximos 3 dias, a pessoa responsável pela apresentação dos painéis que acontecem aqui no auditório de número 6. Dando continuação à nossa temática da plenária de hoje, traremos o último tema da tarde de hoje, o maior estudo sobre senior living do Brasil, que um levantamento que é inédito e cujos resultados, as informações serão trazidas e apresentado pelo diretor-geral e fundador da Caio Calfar Real Estate Consulting e pelo sócio fundador da Brain Inteligência Estratégica, Marcos Catariano. Temos inicialmente a apresentação de um vídeo para o qual pedimos a sua atenção e, na sequência, o palco é do Siemens. Obrigado. Rejeição, colocar no asilo, por exemplo, né? Nós nunca pensamos em colocar ela numa casa de repouso. A preocupação maior seria não ter contato tanto com a família. E a gente vem vendo várias coisas acontecendo nessas casas de repouso, os maus tratos. Ninguém quer envelhecer sozinho, né? A gente vê, isso é uma realidade que existe hoje, né? A gente vê muitas casas de repouso, né? As pessoas praticamente vão para lá e são esquecidas, né? Já teve que alargar a porta, assim, porque teve uma época que ela teve um pé diabético aí. Botamos a casa no banheiro, botamos uma porta de acesso no quarto, botamos móveis lugares para ficar mais cômodo, com acesso melhor. A dificuldade de encontrar cuidador foram os principais motivos para que a gente buscasse uma casa de repouso. Ela precisava de cuidados integrais, né, 24 horas por dia. Estava ficando complicada a questão dos cuidados, né, porque a gente não precisa sair para trabalhar e ela já estava requerendo cuidados assim, em tempo integral. Você conhece ou já ouviu falar em empreendimentos chamados Senior Living? Não conheço. Não, senhora. Não conheço. Não. O ideal era um local mesmo que tivesse essa atenção mais individualizada para cada pessoa. Eu acho que o afeto é fundamental. A segurança do local, né, assim, a qualidade dos profissionais e o bem-estar deles, né, que agrega tudo, né, agrega o lazer, a acomodação, a parte terapêutica, né, que vai ter uma assistência, né, tudo no mesmo local, né. Então a gente merece um campo assim, acolhedor, né? Um campo que é só nosso, entendeu? Onde tem respeito pela pessoa que somos e pela idade que carregamos nas costas. Socialização. É realmente ter espaço onde elas possam compartilhar experiências concretas. Mas com um local que possa lhe dar dignidade, né? Que ele possa ter todos os cuidados necessários. Poder envelhecer com qualidade e menos abandono. A pessoa vai ter um pouco mais de qualidade de vida, né? Boa tarde. Obrigado pelo convite para participar deste evento, é uma honra
tratando de um tema tão importante, com tantas necessidades, né, deste país. É um tema que a gente vem trabalhando há alguns anos, mas que ultimamente vem tomando um corpo mais definitivo. Um tipo de empreendimento diferente vem surgindo aí no mercado, e a Brain e a Caio Calfá se uniram para desenvolver esse estudo, que é o primeiro estudo. A gente pretende periodicamente atualizar esse estudo. É um estudo muito denso. O que nós vamos apresentar para vocês, basicamente, é um resumo desse estudo, mas o estudo completo já pode ser acessado. Daqui a pouco a gente apresenta para vocês o QR Code, para vocês fazerem o acesso diretamente pela internet. O Marcos é da Brain, eu sou da Caio Calfá Real Estate Consulting, e agora nós vamos apresentar o estudo. Acho que os primeiros slides apresentam as nossas empresas, Marcos. Então, boa tarde a todos. Prazer estar falando com vocês, né, aqui com o Caio, para apresentar esse estudo, né, que o vídeo já deu um pouco da dimensão dele para todos vocês, né. Então, as duas empresas realizadoras, a Brain e a Caio Calfá, que tem um pouco da nossa empresa. Hoje é a empresa, talvez aqui tenha um maior volume de estudos específicos de mercado imobiliário, pesquisas de campo, né, que nós realizamos, em vários setores. E a Caio Calfá, que já tem uma longa tradição, uma longa história no desenvolvimento de estudos também imobiliários, hotelaria, setor livre, e a gente fez essa união, né, Caio? Pois é, a primeira parceria das duas empresas. É uma honra muito grande fazer esse trabalho. Tem sido muito gostoso trabalhar com vocês. As duas equipes muito animadas, são equipes grandes. Nós levamos praticamente o primeiro semestre inteiro e uma parte do segundo semestre terminando esse estudo, né? Verdade. Tivemos apoio, né, do patrocinador aqui, né, da BF. Esse aqui é um dos empreendimentos que, de fato, está de pé. Ele está sendo entregue nesse momento, nessa época do ano, lá em Porto Alegre, de uma incorporadora chamada BF Development, e a nossa empresa foi quem fez a consultoria e desenvolveu o planejamento desse empreendimento, que essa incorporadora criou a marca Macro Senhor Livre, e está replicando. Por exemplo, já estão no terceiro empreendimento em Porto Alegre com esse perfil, colocado no mercado através de venda de apartamentos diretamente para investidores pulverizados, que compram para investimento e não para uso, e cada apartamento é alugado para o seu morador. Porto Alegre, que vem sendo uma referência aí no segmento, né? Então, foi uma das praças que a gente entrevistou. Então, aqui tem um pouco do resumo, né? Tem um estudo de mercado, uma pesquisa quantitativa e uma pesquisa qualitativa, onde vocês puderam ouvir os depoimentos, né? Passando aqui rapidamente, então, para os fatos principais do estudo. Primeiro, o levantamento aí que a equipe do Caio, né, fez sobre a realidade sociodemográfica do Brasil. Quer comentar, Caio? Muito interessante esse primeiro item, né? Que a taxa de crescimento médio da população das pessoas com mais de 90 anos é a que mais cresce no Brasil, 6%, enquanto as outras faixas de idade têm crescido menos, mas casualmente a de 80 a 90 anos, a 89 anos, está em terceiro lugar aqui, só perdendo por pouco para essa faixa acima dos 60 até 70 anos. Mas muito importante aquela primeira lá, né, Marcos? Sim, ou seja, é muito claro, né? Então são dados já atualizados, né, sobre expectativa de vida e a queda da fecundidade, né? Quer dizer, menos filhos, então o lar fica com menos gente, né, no lar, e a expectativa de vida aumenta, né? O que está acontecendo aqui de maneira rápida no Brasil. Me fizeram sinal que eu estava na frente então vamos ficar os dois no canto esquerdo aqui. Então, aqui a gente
tem justamente o que o cara estava comentando, né? Então a gente projeta o crescimento populacional por faixa etária, então a gente consegue perceber o tamanho da população, né, no processo aí de envelhecimento e as taxas de crescimento por grupo etário, né, que o cara estava apresentando. É muito interessante isso, que todos nós já sabemos disso, né? Que a população está crescendo, quem está nascendo hoje vai viver mais de 100 anos, acho que ninguém tem dúvida disso. Agora a medicina precisa descobrir como tratar os ossos, né? Porque o número de cadeirantes também aumenta muito, depois com as faixas mais altas de idade e da velhice. Infelizmente, esses dois pontos ainda precisam evoluir, tanto quanto as idades estão evoluindo. Aí o estudo partiu para fazer o levantamento hoje, né, de quantas instituições existem hoje cadastradas e quantas estão hoje com situação cadastral regular e a distribuição geográfica, né, das instituições, né, de longa permanência. Então, a região sudeste com quase metade aí das instituições de longa permanência no Brasil. Então, 42 mil cadastradas e 15 mil com cadastro regularizado. É interessante. Quando a gente levantou esses dados, a gente, se puder voltar, eu achava que a região centro-oeste ia ter um papel maior nesse levantamento, até pelo crescimento econômico da região centro-oeste, que praticamente não viveu nenhuma crise nesses últimos 10 anos, com todas as crises que nós já vivemos aqui no resto do país, em função do agro. Mas o número é baixo. Destaque realmente para Sudeste e região Sul também, um destaque importante, né? Caio, você está um pouquinho aqui na frente ali para o pessoal ver. Isso. Abrindo aí para o estado. Cuidado para não cair, né? Cuidado para não cair aqui. Posso ficar aqui embaixo também. Fica aqui do meu lado, fica mais fácil. Então a gente tem a participação por estado, né? São Paulo 27%, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, aquilo que eu tinha falado, né? O peso, sobretudo de Porto Alegre, né? A gente verifica um crescimento, uma expansão muito grande, Paraná, Bahia e assim por diante. Mais ou menos previsível, né? Previsível. Aí foi feito, né, uma análise, né, dessa amostra levantada, né, para entender um pouquinho das taxas de ocupação que a gente encontrou, né, em termos amostrais, né. Então, 8 empreendimentos em Salvador, Fortaleza, 4, 25 em Porto Alegre, 23 em São Paulo. Quer comentar, cara? Eu só queria pedir para o Alexandre pegar o meu celular, que eu acho que eu esqueci na minha cadeira ali. Está tocando? Não, está aqui. Obrigado. Esse pânico para o celular é impressionante. Interessante a taxa de ocupação. Apesar desse mercado ainda ser um mercado embrionário, o que existe, e a gente só considerou uma oferta concorrente em empreendimentos maiores, né, empreendimentos acima de 20, 30 apartamentos, mas todos eles com altíssima taxa de ocupação. Isso é muito importante. Também foi feito o levantamento dos valores que essas instituições cobram. Então, isso também é uma referência importante, seja para o quarto individual, para o quarto duplo ou para o quarto triplo, em São Paulo, Porto Alegre, Salvador, Fortaleza, que foram também as regiões onde a gente fez as pesquisas com os potenciais usuários. Né? Então, a gente atingindo ali 12 mil e 10 mil reais de média no quarto individual, ou no duplo 9.000 e 8.500 em Porto Alegre e em São Paulo. Considerando, inclusive, as refeições. Considerando as refeições, aluguel, taxa de condomínio e alguns serviços hospitalários, controle de pressão, controle de temperatura, coisas desse tipo. Isso. É um valor alto, não é baixo.
prosseguindo aqui, né, gente, para fazer um apanhado um pouco das pesquisas que a gente realizou, né? Então, como já o vídeo tinha apontado, né, a preocupação que foi demonstrada pelos entrevistados, né, nós entrevistamos mais de 450 pessoas com mais de 50 anos, com vários grupos etários, nessas cidades, para entender a preocupação com relação ao envelhecimento, né? Então, efetivamente, é o declínio da saúde, que faz bastante sentido, né? E a dependência de terceiros, né? A ideia de dependência, o problema da dependência, perda de autonomia é muito forte, né, cara? Existe uma voz corrente de que os nossos filhos não vão cuidar tanto da gente quanto nós cuidamos dos nossos pais, ou quanto eles, pais, cuidaram dos pais dele, e assim por diante. Então existe, e não é só no Brasil, mas existe essa máxima. Eu acho que aqui, essa preocupação, boa parte dessa preocupação, reflete se é uma verdade, essa frase, esse conceito de que os nossos filhos não vão mais cuidar tanto da gente quanto nós cuidamos dos nossos pais. Bom, aí nós perguntamos, né, a esses entrevistados sobre a necessidade de troca de imóvel devido ao envelhecimento, já que o envelhecimento, como a gente viu no vídeo, né, traz alguns desafios imobiliários, né? 55% declararam não estarem dispostos, né, a trocar, né, mas faria adaptações, adaptaria o imóvel. 33% estaria disposto a trocar de imóvel e 12% iria para uma casa de repouso. Então, o primeiro ponto é a necessidade de adaptação do imóvel, como ficou claro no vídeo, e aqui demonstrado pelo interesse dos entrevistados. Mas um contingente, cara, muito significativo, entendendo que pode ser um momento de mudança de imóvel, né? Isso sem que o mercado apresente em grandes números, né, empreendimentos com esse perfil, com esses perfis mais atualizados desse modelo novo de senhorios. Eu acredito, é natural pensar assim, que a partir do momento que esse tipo de empreendimento venha a ser feito em larga escala, a gente vai poder aumentar esse número de respostas que iria para uma casa de repouso ou iria para o empreendimento de senhoria. Então, entrando no perfil, aqui tem um pouco do resumo, né? Foram 453 questionários, uma amostra probabilística, né? Em São Paulo, Porto Alegre, Fortaleza e Salvador, né? Período de coleta de junho a agosto, então é bem recente. Aqui tem um pouco da divisão amostral, né? Dos entrevistados, né? Como o público se considera, ainda não é idoso, ainda não se considera idoso, 67%, idoso independente, se considera idoso, porém independente, 28%, idoso assistido ou idoso dependente, somando aí 4% dos entrevistados. Bom, nós perguntamos, né, para as famílias com idosos em casas de repouso, né, enfim, se já estão com casa de repouso ou não, né? 41% não, 29% sim, 30% dizendo não, mas necessita de cuidados em casa, né? Ou seja, a atenção já bastante presente. A pergunta foi, a pessoa que está utilizando a casa de repouso, olha só, Caio, fica 24 horas lá, todos os dias da semana, ou seja, efetivamente uma longa permanência. Fica 24 horas na casa de repouso, mas passa o fim de semana em casa. Então tem um contato familiar aí, pelo menos no fim de semana. E já tem o day use, né? Já tem aí, passa o dia lá e dorme em casa. Significativo, 13% não é pouco não.
bem significativo, né? Quer dizer, você já tem um tipo de local, possivelmente ligado à dinâmica da família, em que o idoso, né, recebe algum tipo de atenção e depois volta para casa. E passa o dia em casa e dorme lá. Justamente faz o contrário. Passa a noite na casa de repouso. Há quanto tempo a pessoa está na casa de repouso? Acima de 3 anos, 40%. Bem expressivo. Entre 2 e 3 anos, 22%. Entre 1 e 2 anos, 28%. Menos de 1 ano, 10%. Quer dizer, uma tendência, uma permanência de fato, que efetivamente torna-se um lar, né? Torna-se claramente uma casa, né? Nós classificamos o grau de dependência de quem está utilizando a casa de repouso. Grau 1, né? Idosos independentes, mesmo que requeram o uso de equipamentos. Grau 2, idoso com dependência em até 3 atividades. E grau de dependência mais extremo, 3, né? Ou seja, requer um grau de assistência bem significativo. É bom, né, Caio, lembrar que o senior living tem várias categorizações, né? A categorização independente, a categorização assistida. Isso vem da segmentação que o próprio mercado, principalmente o mercado norte-americano, fez. Isso também, esse é outro desafio, talvez seja o maior dos nossos desafios. Aqui no Brasil, porque não temos esse tipo de empreendimentos para vários, no mesmo tipo de empreendimento, você ter locais para grau 1, para grau 2 e para grau 3, onde você poderia deslocar essa pessoa sem sair de lá, somente deslocando a pessoa de andar ou de localização, fica mais difícil. Então, quando a gente vem fazendo os nossos estudos de viabilidade de empreendimentos novos, de senior livres, todos querem abrigar o idoso sem dependência. Todos querem isso. Mas se esquece que um dia esse idoso vai ficar dependente. E aí, faz o que com ele? Joga fora? Como é que faz? Leva para onde? Nos empreendimentos lá fora, existe um outro departamento dentro do mesmo empreendimento, você vai nos Estados Unidos, isso é muito comum, onde ele é levado para lá, se recupera ou melhora, quando ele tiver condição de voltar, se tiver, ele volta no local anterior. Isso só vai acontecer no Brasil depois que tiver esse tipo de empreendimento ficar consagrado. Esse tipo de oferta, né? Falta oferta, essa é a realidade, né? Bom, qual foi o motivo que levou a família a optar por uma casa de repouso? Né? O motivo principal: a família não tem disponibilidade para dedicação exclusiva ao idoso ou falta de estrutura na residência ou dificuldade de encontrar cuidadores. Quer dizer, ou não tem estrutura ou não tem cuidador. Em resumo, a família não consegue dar conta. E o que a gente nas qualitativas encontrou, Caio, é que justamente quando a família percebe que não consegue dar conta, é que surge, é que emerge essa necessidade. É isso. Esse é o momento crucial, quando não sei o que fazer. Antes disso, normalmente eu ouvi de um presidente de uma grande empresa desse tipo de empreendimento o seguinte: quem toma a decisão é a família. E em todas as famílias, ou na maioria das famílias, sempre tem um filho, ou normalmente uma filha abnegada, que larga a sua vida e vai cuidar do pai ou da mãe, ou dos dois. E ela normalmente é com ela que a gente tem que conversar, para convencê-la a deixar o pai ou a mãe a morar num lugar como esse. Mas ela resiste. Ela só abre mão da atuação dela quando ela não sabe mais o que fazer. Quando há um primeiro sinal de demência, ou quando há algum problema físico mais grave, ou em situações parecidas com essa, que ela não sabe mais, não cabe mais a ela
ela precisa de uma ajuda especializada. Então, é nesse momento que ela vai procurar um lugar como esse. Então, aquele sonho do empreendedor de ter um empreendimento aonde o idoso, com 60 e poucos anos, já possa, com vida normal, trabalhando, estudando, fazendo todas as atividades normais dele, vai morar lá, isso começa a acontecer agora no Brasil. Porque até agora não aconteceu. O que aconteceu até agora é isso. A pessoa já com mais de 85 anos, e a família não sabendo como lidar com isso, ou com os problemas ocorrentes, que passam a ocorrer, aí vai buscar ajuda. Mas começa a mudar, e essa realidade vai mudando à medida que esse tipo de empreendimento vai se consolidando no país. Aí quando vai procurar o empreendimento, né, casa de repouso, as dificuldades são de encontrar alguma casa que tenha um espaço, uma estrutura adequada e adaptada, porque logicamente o familiar vai ver, ele olha a estrutura, olha o espaço deixa a desejar. O valor, né, o custo, né, obviamente, o custo tem um peso importante, não seria diferente. Receio quando a pessoa ser mal cuidada ou mal atendida, né, quer dizer, a preocupação com o cuidado com o seu parente, seu familiar, né, e está expresso já na segunda, o próprio número de pessoas para o atendimento enfim não necessário, quer dizer, uma leitura de que realmente vai ser mal cuidado ali, né. Que benefícios essencialmente essa família está procurando? 60%, aqui a resposta múltipla, ele podia citar vários itens, né? Então não vai fechar 100%, mas é muito claro aí, que tem a ver com a fala do Caio, o desejo de ter uma equipe médica, uma equipe de assistência, né? Médico, enfermeiro, fisioterapeuta, enfim, algum ambiente de cuidado técnico, cuidado médico, né? Fica muito claro. Mas eu destaco, Caio, ambiente externo com área verde emergiu da pesquisa, a ideia de área verde, acho que é bem importante. A questão do quarto individual, como fica ainda muito forte essa ideia, né, de uma certa privacidade, né? Proximidade com a residência, ou seja, para o parente possivelmente fazer essa vinculação, esse trajeto, né? Espaço de convivência, possibilidade de acompanhamento e por aí vai, né? Quer dizer, uma série de outros benefícios aí que apareceram. Perguntamos então, ok, que tipo de atendimento você busca em casas de repouso? Residência permanente, ou seja, efetivamente uma nova moradia, né? De forma muito clara. 13% com residência temporária, 10% com diário, o que é bem importante, bem significativo, né? E uma residência temporária para recuperação, cara, que é bem interessante também, né? E é interessante também, Marcos, que existe algum tipo de empreendimento em planejamento do país, nós já estamos fazendo alguns trabalhos assim, para segundas residências. Segunda residência. A família mora numa cidade grande, tem um imóvel desse perfil, com esse perfil, como segunda residência, com todos os equipamentos e serviços prestados no imóvel convencional de senhorio. Aqui a gente vê dois perfis muito claros em relação à renda, né? Ou seja, qual seria o gasto mensal aproximado para cuidar do idoso. 65% um gasto inferior a R$6.000, né? Refletindo a realidade socioeconômica do Brasil. A classe média ali até R$9.000, 6 a R$9.000, classe média considerada aí classe média das metrópoles, né? E 11% que seriam efetivamente as famílias com renda mais alta, indicando aí uma disponibilidade de gasto mais significativo. Se a gente somar com a faixa anterior, dá 16%, cara. Então, 16% das famílias brasileiras com familiares acima de 50 anos estimam que possam gastar ou poderiam gastar esse valor para um atendimento permanente com o familiar, né?
E os idosos que estão sendo cuidados em casa? Como é que está sendo cuidado em casa? Há quanto tempo a pessoa demanda cuidados em casa? Mas repare, 35% falaram, Caio, que tem um idoso que está há mais de 3 anos requerendo cuidado em casa. Entre 2 e 3, 21, entre 1 e 2 anos, 29%, né? E muitas vezes com uma equipe contratada para cuidar, né? Não só com cuidado familiar, mas com uma equipe, né? Uma equipe que fica 4 horas, que fica 8 horas, que fica 12 horas, ou que 15% indicando 24 horas com uma equipe contratada, né? Até como um caso, né, de família em relação a isso. Esse talvez seja o grande argumento, né? Porque muita gente que tem o seu parente com 2, 3 cuidadores em casa tem uma despesa brutal mensal e não cobre todos os serviços necessários. Naturalmente não. Não cobre. Então, um lugar como esse realmente é a solução para essa família que gasta muito com os cuidadores e não tem todos os serviços necessários prestados. O que as famílias justificam para o cuidado com o familiar em casa é a proximidade, ou seja, obviamente ligada à questão afetiva, né? E a disponibilidade de tempo para poder se dedicar ao cuidado, né? Então, o afeto ali, a questão afetiva aparece de maneira forte, né? E depois a disponibilidade de tempo, que vem sendo cada vez mais difícil, sobretudo pela redução do tamanho da família pelas exigências de trabalho, né? Foi feita alguma adaptação para você cuidar desse idoso na sua casa? 47% afirmaram que não realizei nenhuma adaptação. Talvez até nem tenha recursos para fazer adaptação. Mas 23%, cara, informaram que inseriram acessórios em banheiros, né? E como você já deve saber, a questão de queda é seguramente uma das questões fundamentais aí, né? Queda de maneira geral, inclusive em banheiro, né? Troca de piso liso para piso antiderrapante, adaptação de quarto, adaptação para home care, quer dizer, as famílias estão gastando. Na prática, nem está falando, ela está modificando lá para que fique com o seu familiar, né? Ou seja, ela está fazendo um esforço de adaptação para poder dar conta desse período. E que benefícios você procura numa casa de repouso, numa futura utilização, né? Para aqueles que estão procurando uma futura utilização. Aí, para quem ainda não tem. Quarto individual, diversidade de equipe médica presente no local, proximidade com a residência, espaço de convivência, espaço verde, né? Então, a convivência e o espaço verde aparecendo aí, uma resposta múltipla também. Que motivo levaria a considerar a utilização de uma casa de repouso no futuro? Não querer incomodar os familiares com 41% e assistência 24 horas por uma equipe especializada com 17%. Ou seja, a ideia, fazendo a reflexão, aí o idoso, o futuro idoso, fazendo a reflexão, por que eu iria para uma casa de repouso, cara? Para não incomodar os familiares, uma preocupação que o envelhecimento acaba gerando. Algumas percepções sobre o sênior livre. Quer comentar sobre isso, Caio? 7% só afirmaram que já ouviram falar, não quer dizer que sabem o que é sênior livre. Bem previsível, né? É bem previsível. É muito novo. É um tipo de projeto muito novo. Tem poucas empresas desenvolvendo no Brasil esse tipo de empreendimento. Tem poucos empreendimentos prontos, em operação, também desenvolvidos para esse tipo de empreendimento. Tem poucas empresas operando esse tipo de empreendimento. Esse talvez seja o maior gargalo, a operadora, né?
Tem alguns escritórios de arquitetura se especializando em projetos para esse tipo, mas são poucos, né? Enfim, é um mercado novo. É um mercado novo, tem todo o Brasil para ser explorado. Tem gente que levantou a mão quando você falou que tem gente especializando, isso mesmo. Bom, aí nós apresentamos, né, o que seria o conceito de senhorio para aqueles que não conheciam, fizemos uma breve explicação do que é isso e tal, né? E aí perguntamos, você teria interesse então nesse conceito? Né? Apresentamos o conceito, 63% não teriam interesse, 30% teria interesse sim em adquirir um imóvel com esse conceito, e 7% teria interesse, mas não pretende usar o patrimônio para um novo imóvel. Ou seja, nós encontramos aí 37% de famílias com interesse potencial quando entendem que pode ser o senhorio. Agora, onde que seria a localização ideal para o senhorio? Né? Aqui tem muita especulação, mas agora tem o resultado concreto. Aonde seria? Numa área urbana, central, próxima de tudo. Engraçado, né? Mas por quê? Pela proximidade com a família, né? Mas aparece de maneira também significativa, em segundo lugar, numa área mais afastada, uma área campestre, mais arborizada, portanto, já com um conceito mais verde, né? E 20% uma área urbana mais afastada do centro. Então, assim, basicamente a gente está falando que tem um grupo que quer um senhorio mais próximo da onde o familiar mora e um que entende que mais afastado, uma área mais rural, pode ser melhor, né? Que um tipo não elimina o outro. Os dois convivem, né? Os dois modelos são bons e podem ser desenvolvidos. Até o segundo modelo como segunda habitação também. Sim. O primeiro ou o segundo habitação. Se você vai para fora do Brasil, você tem vários modelos, né? Você tem senhorio em Manhattan e você tem senhorio, né? Nas áreas rurais. Loteamentos rurais. Loteamentos rurais, Perguntamos o que seria o tamanho ideal, né? E aí a gente tem que entender que o tamanho ideal, o respondente não entende muito de metragem, mas tem uma noção, né, do que seria isso. Basicamente está se imaginando uma suíte, né, de aproximadamente 40, 45 metros, né, um quarto mais ampliado, com uma mini área social, né, uma sala, uma copa, alguma coisa assim, um mini apartamento, uma preferência bem significativa, né. E aí, para a gente ir fechando, né, a gente fez uma pesquisa qualitativa longa, né, um estudo completo, tem mais de 200 páginas. Aqui a gente está fazendo só um pequeno resumo para vocês, né? Mas foi muito importante ouvir as famílias que já têm algum idoso em casa de repouso, que pretende ir, e aquele que está considerando a possibilidade dele mesmo participar. Então, um perfil de potenciais usuários, portanto, pessoas com mais de 50 anos saudáveis, mas que podem ir eventualmente no futuro para um ambiente de senhorio. Aqueles que têm familiares em casa em cuidado, né, em assistência, e aqueles que já têm familiares em casa de repouso. Aí entrevistamos os familiares, tá? Não os idosos, né? Então, assim, qual é o resumo? Né? Tem vários depoimentos e tal, aqui a gente tentou resumir, né? Quem opta por manter os cuidados de seus familiares em casa, afirma que faz por quê? Para estar mais próximo do familiar, para manter a sensação de independência do idoso. O idoso, a preocupação psíquica com o idoso, né? Que tem mais liberdades dentro de casa do que na clínica. A ideia de que na clínica seria um espaço de restrição e em casa um espaço de liberdade, né? Por já estar morando com a pessoa e a ideia de deixá-los em uma casa de repouso remete à ideia de abandono. Então tem uma questão da culpa, que é um elemento muito forte. que tem que ser isso tratado. muito.
ou por terem já uma rede de apoio ou outras pessoas que auxiliam o cuidado, né? Então aquela história, quem tem família grande, né? A gente falou de interior, família grande, um monte de irmãos, um monte de sobrinhos, aí você tem uma rede que acaba ajudando, acaba apoiando, né? Mas como as famílias estão cada vez menores, a gente viu naquele gráfico da diminuição das pessoas que estão nascendo, isso vai ser mais difícil acontecer daqui para frente. A previsão da população do Brasil declinar a partir de 2030. Se a taxa de fecundidade está 1,75 e a taxa de reposição é 2,1, a gente já está muito abaixo da taxa de reposição base da demografia para a população continuar crescendo. Né? Mas vamos lá. Motivação dos familiares para colocar numa clínica. Resumindo, né? Por que você resolveu colocar num ambiente, numa casa de repouso ou algo do tipo? Porque são ofertadas estruturas mais adequadas às necessidades dos familiares, ou seja, mais estrutura. Porque o custo de manter em casa estava insustentável. A segurança do estabelecimento. O fato de conseguir ofertar cuidados 24 horas que em casa não seria possível. Né? E olha que interessante, isso a gente verificou em depoimentos assim muito dolorosos, viu, Caio? Como forma de preservar a saúde mental de quem morava com o idoso. Quer dizer, a gente sabe que existe de fato um desgaste psíquico grande, uma mudança no ambiente, uma mudança na dinâmica da casa, não é fácil, né? Isso de fato tem sido também um motivador aí da ida para uma casa de repouso. Novamente, né, aqueles que já possuem familiares numa casa de repouso, né, relataram uma grande mudança na rotina e estilo de vida. Ainda assim, mesmo tendo parentes na casa de repouso, persiste uma ideia de culpa, né? Pela ideia de abandono, de estar devendo, de se sentir culpado. Quer dizer, de fato, é algo que aparece e que é um desafio para o desenvolvimento do setor. Vamos ser bem franco, é um desafio para o desenvolvimento do setor, né? Pelo menos para essa população que poderia ter o cuidado de assistir de forma anterior, né? E, em resumo, né, o que eles considerariam, né, o que eles consideraram, né, com relação a uma moradia sênior, né? Então ficou muito evidente, né, que uma moradia confortável, com assistência, com boa localização, seria um desejo das famílias para o seu familiar, né? Finalmente, quanto aos itens que seriam considerados diferenciais na decisão, né, o que nós percebemos? Bom, o que é diferencial? Acompanhamento de saúde e facilidade de acesso a serviços de saúde. Então, a saúde é o tema, vai continuar sendo o tema. Mas muito importante o que está ali, né? Espaço de lazer de uso comum que proporcione também contato com a natureza. Então pode ser na cidade? Pode. Mas o contato com a natureza, a ideia de uso comum, de espaço comum, é fundamental. Tem aquela coisa que um lugar como esse é um lugar para viver, não é um lugar para morrer. É forte essa frase, mas é isso mesmo, né? Muita gente, eu ouvia muito dizer lá no passado, algo que asilo era depósito de velhos. Isso é muito feio, muito forte, muito traumático, né? Todos nós ou somos ou vamos ficar velhos, né? Então, está tratando da gente mesmo, né? Está falando da gente mesmo. Então, aonde buscar uma localização, um empreendimento que possa trazer o outro lado da vida, o outro lado da verdade de quem precisa de um lugar para viver,
começar uma nova vida, onde essa pessoa vai fazer novos amigos, criar novos hábitos, conhecer novos lugares, e isso, esse tipo de empreendimento pretende fazer para os seus moradores, pretende trazer para os seus moradores. Daí que entra também, né, a localização próxima, né, eu já havia comentado, na qualitativa, ou seja, nos entrevistados em profundidade, no grupo focal, apareceu isso da proximidade e a promoção de atividades, né, quer dizer, a ideia de ter atividades sendo promovidas, não apenas o cuidado, quase confundindo esse cuidado com o cuidado paliativo, né? Não, é a promoção de atividades como elemento essencial. É que vários depoimentos, né, que a gente tem, por exemplo, a gente está falando de Porto Alegre, por acaso, aí nossa equipe colocou lá o depoimento de um aposentado que seria um potencial usuário, aí em Porto Alegre, falando perto do Rio Guaíba, né, uma ideia de hoje não, por causa da enchente, né, que está ocorrendo ali. Mas, enfim, aparece isso. Né? Então, depoimentos aí que explicitam desejos dos potenciais usuários. A mesma coisa depoimento dos familiares. Né? Então, por exemplo, o que pesa bastante são entretenimentos, né? A questão da piscina, do cinema, a biblioteca e os cafés, ou seja, a ideia de interação, né? A localização que ela gosta e se sinta bem, além de ser fácil para os familiares poderem visitar, né? Então, depoimento dos familiares. E, finalmente, apresentando aqui a equipe, né? A nossa equipe aqui da BRIN, que conduziu o estudo, né? E a equipe aqui do Caio Calfá, que conduziu junto com a gente esse estudo. Então, eu quero agradecer às duas equipes, né, Caio? A gente não fez nada, elas fizeram tudo, né? Eles que fizeram tudo, exatamente. Foi muito saudável, muito gostoso, muito prazeroso fazer esse trabalho de parceria. E para quem quiser um estudo completo, que é o que a gente quis deixar no final, as 200 páginas bem detalhadas, análises, está aqui o nosso QR Code, ele está sendo lançado aqui, nesse evento. A gente achou importante esse evento pela dimensão que ele tem, por ser heterogêneo, né? Por ser amplo, disseminado para a sociedade. E a partir de amanhã vão começar a surgir estudos e matérias divulgadas na imprensa. Caio, foi um prazer imenso trabalhar com você, eu agradeço bastante aí. Foi todo meu, muito obrigado. Prazer foi todo meu. Nós temos um stand aqui no salão e sempre vai ter um consultor da Caio Calfá ou da BRIN para atender vocês. Hoje está tendo a Viviane, que está lá no fundo, junto com o Alexandre, que é o nosso diretor, e nos próximos dias a gente vai fazer um revezamento de consultores, mas sempre vai ter alguém lá no nosso stand para atender vocês. E ficamos à disposição de vocês para qualquer dúvida que vocês tenham. Muito obrigado. Obrigado. Nós que agradecemos, antes de efetivamente os senhores deixarem o palco, temos um tempo para a situação de perguntas. Gostaríamos de saber se alguém gostaria de fazer uma pergunta. Minha colega já vai alcançar o microfone. Peço que você se identifique e, obviamente, capriche aí na pergunta, porque depois eu juro que eu fiz quem tem uma pergunta e eu tenho uma. Boa noite, obrigada pelas informações. Eu sou Veridiana, trabalho no setor de EPIs. Fiquei um pouco duvidosa sobre a amostragem da pesquisa. Vocês apresentam inicialmente 542 mil leitos, e depois alguns dados que parecem significativamente menores, falando da pesquisa quantitativa. E ainda entender que todos os dados apresentados na quantitativa são relevantes àquela amostragem que vocês definiram. 23 em São Paulo, 14 em Salvador, é isso? Não, então é o seguinte, foi feito um levantamento das unidades cadastradas, das unidades regulares, né?
Aí no estudo de mercado, apenas para entender o comportamento de preços e número de leitos, você pegou uma amostra, né, nessas cidades para entender o comportamento de preços e a taxa de ocupação, escolhendo-se unidades, né, que tinham mais de 20 quartos e que tinham um grau de estrutura razoável, para entender um pouquinho da dinâmica das unidades, né? Então não foi aleatório essa escolha? Não, para fazer o levantamento não, né? E ela misturava filantrópicos, públicos e privados, ou apenas privados dentro de um certo nível premium, chamamos assim? Foi essa a escolha. Então houve um recorte? Sim, para entender o comportamento de preços e de ocupação. Então se optou por fazer uma seleção de unidades que tinham uma estrutura significativa que podiam representar. Então, uma amostra, nesse caso ali. A pesquisa quantitativa e qualitativa é com o mercado consumidor, vamos chamar assim, né? Seria com o público-alvo potencial, o usuário ou não de uma unidade. E houve dentro desse pessoal que fez a pesquisa alguém que veio do setor de LPIs? Se houve? Alguém das pessoas que trabalhou nas pesquisas que é do setor de LPIs? A gente teve consultoria, né, do setor, sim. Inclusive de concorrência? Não, pessoas que atuam no setor que participaram junto com vocês dessa pesquisa. Não, nós temos já uns 20 anos de atividade nessa área de estudos de residenciais. Ok. Achei que era só da hotelaria, por isso que fiquei na dúvida. Não, nós temos já trabalha com o segmento, né? E além disso também a gente entrevistou especialistas para poder ouvir observações sobre o modelo e desenho da pesquisa. Muito obrigada. Alguma outra pergunta? Peço a gentileza que levante a mão para que a colega consiga aqui na primeira fileira, por favor. Obrigado. Parabéns, Caio. Parabéns, Marcos. Um trabalho gigantesco e orgulho. Eu queria saber se, dentro, lógico, é um trabalho muito extenso e muito pouco tempo para apresentar, mas vocês têm algum recorte relacionado a ponto de equilíbrio de cada grau de dependência? Por exemplo, dependência 1 até chegar no memory care, por exemplo, quantas unidades habitacionais eu consigo chegar no ponto de equilíbrio para uma modalidade e para outra modalidade? Assim por diante, ou não foi objeto da pesquisa? Não, isso não é objeto da pesquisa, mas é objeto de estudo específico, né? Então aí, em cada situação, a gente realiza um estudo específico, a Caio Calvar, para chegar a um ponto de equilíbrio dentro do perfil, né, de cada perfil de operação que possa justificar a instalação. Quem que induz os nossos trabalhos? Aqui foi um trabalho que a gente fez em conjunto para oferecer para o mercado, para ajudar o mercado a crescer de uma forma saudável e acompanhar esse crescimento. Mas quem nos induz a estudar são os empreendedores que nos contratam para estudar determinado empreendimento em determinada região do Brasil, que normalmente são empreendimentos acima de 60, 70 unidades, até umas 150, 180 unidades, e em algum lugar do Brasil para atender um público específico daquela região. Então, a base de experiência que nós temos é toda apoiada nesse tipo de trabalho que a gente vem fazendo nessas últimas 2 a 3 décadas. Alguma outra pergunta ou observação? Muito bem, eu tomo a liberdade de fazer a minha observação e a minha pergunta. Bonita voz a sua, hein? Por um acaso eu soubesse de cerimônia, seu Caio Calfai. Eu acho uma das coisas que dizem que tem que ter uma voz. Obrigado, meu querido. Eu particularmente fui a pessoa que passou por essas dores. Eu sou filho único. Meu pai faleceu há 15 anos, minha mãe faleceu agora em janeiro de 2020. Não teve a ver nada com a situação da Covid, foi uma situação de uma AVC, mas também uma idosa de 93 anos, a espanholinha guerreira. Quando eu digo que eu passei por essa experiência, eu passei pelas dores de ter que fazer uma eventual decisão, que no meu caso foi trazer uma mini empresa para dentro da minha casa.
Quando eu queria um momento assim um pouquinho menos agitado, eu pegava o cachorro, vamos dar uma voltinha de 2 horas. Porque dentro da nossa cultura latina, né, essas questões elas são muito fortes, né? Então, meu primeiro ponto para eu chegar efetivamente na minha pergunta. Hoje, eu sou uma pessoa que completou 57 anos no último sábado, já fui casado, não constituí família no que diz respeito a um segmento de linear de filhos, enfim. E eu sou uma pessoa que, por exemplo, em algum momento de vida, eu sou uma pessoa que estou muito disposta a ir para um conceito desse. E aí a minha pergunta é, o que nós já temos hoje, que os senhores desenvolveram através da pesquisa, que nós já sabemos que estão no mercado. Primeiro, como curiosidade, os eventuais moradores, eles foram por uma decisão familiar ou por movimentação própria? Essa era a minha primeira curiosidade. Não sei qual dos dois poderia me responder. Normalmente, os nossos empreendimentos, que a gente tem feito estudos, quem compra é o investidor. É o investidor, tá? O empreendimento é alugado. Perfeito. Exatamente para não dar aquele conflito, depois que se o morador comprasse, e depois do falecimento deles, os filhos quisessem morar nesse lugar, e os filhos não tivessem idade, mas entrassem na justiça com uma liminar, dizendo que é o último imóvel dele, o único imóvel deles, o juiz, e aí acaba você corrompendo a natureza daquele empreendimento. Aquele empreendimento tem que continuar sendo residencial para negócios, acima, com hóspedes acima de 60, 65, cada um tem o seu critério. Mas normalmente é a família, é a decisão da família. Pensem naqueles que gostariam de ir por vontade própria. Eu faço parte desse grupo. Todo mundo bem. Muito bem. Agradeço mais uma vez. A temática que foi trazida foi o maior estudo sobre ensino livre no Brasil. Foi trazido por Caio Calfá, que é o fundador da Caio Calfá Real Estate Founding, e também compartilhado por Marcos Catalian, que é sócio fundador da Brain Inteligência Estratégica. A Caio Calfá Brain está fisicamente na nossa feira, na rua F. Fox, número 17. As informações que vocês queiram através de site é o www.caiocalfá.com. Marcos, eu aproveito que você está com o microfone para você deixar a sua oportunidade de contato, por gentileza. É o próprio site da Brain, pode ser mais fácil, porque todos os contatos ali é brain.srv.br. Maravilha. Uma vez mais, agradeço a temática que foi trazida pelos senhores. Peço uma salva de palmas para eles, hein? Para eles, palmas.